é isto mesmo que você acabou de ler no tema deste vídeo. Você precisa se alinhar ao seu propósito urgente. Meu nome é Thalita Tristão, terapeuta com base bíblica. Já curte esse vídeo, por favor, me ajude a espalhar essa semente do reino de Deus. E se inscreva no canal, que eu sempre vou estar trazendo coisas que o Senhor faz comigo no secreto, me dá insights, me revela, toca o meu coração para vir até aqui, né, ajudar vocês. E se essa palavra chegou até você, você tem um propósito e precisa se alinhar a ele urgente. Meninas, meninos, né, quem tá assistindo, compartilhe também. A intenção desse vídeo, eu gostaria de que você descobrisse o seu propósito. E eu tenho fé que em algum momento, alguma palavra minha desse vídeo vai trazer esta clareza e vai te fazer que você reconheça. Todos nós viemos com um propósito específico. Todos nós temos dons e habilidades que só nós carregamos. Nós somos como uma árvore, né, plantada junto a ribeiros de água, né, ou seja, uma árvore que, se nós estivermos plantada na videira, no reino e vivendo pelo reino, nós vamos dar um fruto específico na estação própria. Então, nós somos como uma árvore. Um é a macieira, um é a laranjeira, o outro é a jabuticabeira, é a goiabeira, enfim. Então, você já tem o fruto a qual você precisa dar, né, na presença de Deus. E eu fui aprendendo, apanhando mesmo na jornada, aos trancos e barrancos, que esse fruto é o nosso propósito. E quando nós nos alinhamos a esse propósito, tudo coopera para o nosso bem, tudo dá certo e a nossa vida, ela se alinha e organiza muito rápido, tudo começa a acontecer muito rápido. Então, eu peço em Deus que você que está aí descubra qual é o fruto, né, que você precisa dar, qual que é esse propósito, porque você precisa se alinhar a ele. Mais ou menos 3 anos atrás, Deus vem tentando me alinhar ao meu propósito definitivo. E o Senhor me dava insights, me mostrava algumas coisas, e aí eu tentava, mas nunca estava se encaixando totalmente. Então, como que vocês vão descobrir, meninos e meninas, né? Eu comecei a perceber que quando eu me alinhava ao propósito, naquele mês as coisas na minha vida davam absolutamente certo. Gente, mas é muito, tudo na minha vida se ordenava como uma mágica em uma semana. E de repente tudo dava errado novamente, ou seja, eu saía do propósito. Eu saía do propósito a qual o Senhor tem comigo. E aí eu fui meditando e percebendo, e eu aprendi, gente, assim, observando, orando, ouvindo a voz de Deus. Vocês precisam parar, né? Se você tá vivendo baseado só na vida terrena, na vida externa, né, nos afazeres, não, gente, para, porque o que vai fazer você viver a plenitude e a prosperidade infinita do reino é você se alinhar àquilo o qual você veio para fazer nessa baixeza. Você precisa se alinhar urgente ao propósito que Deus tem com você. Então, se você não sabe, não definiu ainda, não tem noção, peça para o Senhor, você será dado, peça clareza, peça discernimento, fala, Senhor, o que é que quando eu tudo na minha vida se alinha? Então, há 3 anos o Senhor está tentando me revelar, e Ele mostra de alguma forma, e Ele bate na porta, e aí eu começava, de repente eu saía dos trilhos, e aí eu percebi, em fevereiro desse ano, eu me alinhei totalmente, em uma semana, gente, tudo deu certo. Contas atrasadas que eu tinha, o próprio Deus criou caminhos, milagres, eu quitei. Eu consegui desconto na escola da minha filha. O outro filho meu, que eu pagava uma van caríssima, ele me ligou, falou, mãe, consegui agora um meio de transporte, gente, que era metade da metade da metade. Eu tinha um problema com uma casa que eu alugo, que sempre dava vazamento. Naquela semana, Deus trouxe uma pessoa excelente que foi lá e arrumou, nunca mais eu tive problema. Gente, a minha vida, ela foi se alinhando assim, ó, de uma forma espantosa. Tinha um sonho do meu coração que aconteceu, se materializou, que era impossível. Eu me alinhei ao propósito.
Só que por não ter noção da importância disso no reino, foi passando as semanas, eu saí do propósito de novo. Eu voltei a ser a Thalita velha, a Thalita do passado. E aí, gente, passou abril, maio, junho, e o Senhor tentando ter esse secreto, essa conversa comigo, porque Ele vai te mostrar no secreto, Ele vai ter essa conversa com você. E às vezes, gente, Ele vai fazer isso fechando os nossos caminhos e nos isolando. Deus foi fechando, gente, meus caminhos de todas as formas, sabe? Tirando todas as possibilidades de eu sair, de eu viajar, de eu estar entre pessoas. Eu vi Deus me fechando, me isolando, até chegar o dia que nem meu zap ninguém tava chamando no zap. Eu falei, gente, Deus queria me alinhar ao propósito. Então, muitas vezes ele vai fechando o cerco. Repare se o Senhor está fechando. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Ou pare imediatamente e ouça a voz de Deus, procure ouvir a voz de Deus, porque Deus ele vai procurando formas de nos alertar, porque é pro nosso bem, de falar conosco. Então Deus foi fechando tudo, e fechando, e aí teve um mês que eu teimei ainda, saí, viajei, aí Deus trancou as portas e fez tudo dar errado pra mim, como um chacoalhão, né? Falou, ó, filha, não é por aí, eu preciso que você se alinhe ao seu propósito. E aí o Senhor me encerrou e eu comecei a ficar mais em comunhão, a ter mais secreta, a orar mais, voltei a fazer jejum, fazer propósito. Deus ama, gente, Deus ama. Tem pessoas, eu vi na internet que, não é assim, a graça é de graça, mas o propósito tem muito poder. Toda vez que eu faço, gente, não tem, assim... A espiritualidade, eu começo a ter muitos sinais, visões. Eu abro o Instagram, Deus fala comigo. Eu abro o YouTube, Deus fala comigo. Eu tô conversando com as pessoas, Deus fala. Deus começa a abrir um telão, assim, e ter conversas muito claras comigo, sabe? Então, quando eu entendi que Deus estava fechando o cerco, porque Ele queria que eu me alinhasse novamente, só que eu ainda não sabia como. Que eu ia me alinhar totalmente ao reino, né? O que Ele queria, ao meu propósito. E aí eu decidi obedecer. Eu falei, eu vou ficar fechada e vou fazer esse propósito de 30 dias e vou ficar trancada dentro de casa para ver o que o Espírito Santo quer falar comigo. E comecei um propósito de 30 dias, meninos. Se vocês quiserem fazer, você pode fazer de oração, né, de orar mais vezes, você pode fazer de acordar a tal horário, você pode fazer de ler mais a Bíblia, tá? Então você que escolhe. E decidi me fechar, ficar mais em comunhão e fazer. Meninas, no 5º dia, Deus já tinha me revelado tudo. Qual que é o propósito, o que eu tenho que fazer, como, o dia, o horário. E a partir do dia que eu comecei esse propósito, Deus me revelou que eu me alinhei novamente, gente, a vida fez assim, ó, pá! Tudo começou a dar certo pra mim. Tudo, gente, tudo. Meus sonhos começaram a se materializar, acontecer. Eu pensava uma coisa, eu recebi um telefonema, ó, vou fazer, deu certo, vou te dar, aconteceu, tal. Pessoas que eu gosto, que tinha sumido, voltaram, apareceram. Gente, é muito rápido esse alinhamento, é uma coisa, assim, fantástica, sensacional. E aí foi nesse secreto, né, nesse propósito de me isolar, que aí o Senhor começou a trazer a memória, né, e eu comecei a entender que toda vez que eu me alinho a isso aqui, gente, é uma obra de espanto. Tudo na vida da gente começa a dar certo. Tudo. As coisas destravam, literalmente, em menos de 7 dias. Gente, você começa a ter clareza do que é. E assim, destrava tudo. E aí, nessa vez que eu tranquei, fui tentar entender, escutar a Deus, o que ele tá tentando falar, que ele tava travando a minha vida e tal. E aí eu falei, realmente, aí eu voltei e falei, toda vez que eu faço isso aqui, as coisas andam, o Senhor alinha minha vida e arruma toda a minha história e começa a dar tudo certo pra mim. Ali eu entendi qual que era o propósito. Eu falei, aquela vez quando eu fiz isso, tudo se alinhou. Da segunda vez quando eu fiz tudo, e agora pela terceira vez eu estou fazendo isso aqui, e a minha vida começou a acontecer coisas maravilhosíssimas e tudo dar certo e tudo se alinhar. Eu me alinhei ao propósito. Então, gente, literalmente, nós temos que viver aquilo em que nós viemos para viver. E quantas vezes, gente, a gente foge do propósito? Às vezes você que tá aí, você já até sabe. Deus já te mostrou, Deus já te falou.
mas a gente deixa de viver por vergonha. A gente quer viver aquilo que a gente acha que é. A gente quer fazer uma coisa na marra, na força do ódio. É porque, vão falar, vão pensar, mas eu não tô pronta, eu não tenho faculdade, eu não tenho tal curso, eu não falo bonito. Não precisa de nada disso. O teu propósito, ele é nato, ele veio já como um selo, um emblema na sua alma. E ele é alinhado ao Espírito, é o Espírito que vai bater naquele selo e vai fazer tudo renovar e tudo acontecer. Não precisa de muito. Quando você está alinhado ao propósito, você dá mais frutos e você ganha até mais dinheiro do que uma pessoa que tem tudo isso, todas essas características que você acha que precisa. Não, gente, o propósito, ele vem pronto. Ele já é dentro do nosso coração, ele já é pronto. E é ele que dá luz para você, para os seus dias, para sua vida, para atrair o que você precisa, o que você merece, para organizar tudo. É como se você alinhasse ao fluxo natural da vida, onde tudo é perfeito. Essa vida, ela existe, sabe? A vida abundante, a plenitude, a paz, onde tudo dá certo, tudo coopera para o nosso bem. É exatamente este propósito que já está selado no nosso coração, que vai se alinhar ao reino e aquilo que já é e já tá pronto. Estão entendendo? É um pouco profundo, mas eu tenho fé que vocês vão captar a mensagem, vocês vão começar a procurar qual é o de vocês. Peçam. O Espírito, ele tá aqui para nos guiar, para nos trazer respostas, mas tem esse tempo com Deus para ele te mostrar. Eu tive que me isolar totalmente. O Senhor já estava fazendo isso comigo. Já tirava algumas coisas. Eu vi o Senhor sempre me encerrando dentro de casa, sempre me isolando, tirando pessoas, abrindo caminho. Sempre o Senhor queria esse secreto, ele queria que eu entendesse. Só que eu não dava tempo, eu fugia dessa conversa, sabe? Porque eu queria fazer do meu jeito. Porque o meu jeito que eu queria fazer, meninas, o que o Senhor tem comigo, né? Combina mais com o mundo, combina mais com o que as pessoas acham, combina mais com os humanos. Mas não, o Senhor vai explodir na sua vida e na sua história quando você fizer aquilo que combina com a mente dele, com o que o reino acha que é certo. O segredo tá no diferencial. Só que nós humanos temos vergonha às vezes. A gente quer fazer aquilo que tá de acordo com o mundo. O que é modinha no mundo, o que estoura aqui no mundo. O que no mundo, sabe? Aqui no mundo, se eu falar que eu tenho 6 diplomas, que eu tenho um mestrado, um doutorado, tal, eu vou arrasar. Quando eu me formei como terapeuta mesmo, né, os professores iniciavam as aulas, eu sou fulano de tal, eu tenho faculdade na UF, não sei das quantas, na Federal, não sei das quantas, eu tenho mestrado, doutorado, pós não sei do que, não sei o que, não sei o que. Eu ficava, nossa, que título, meu Deus, será que eu vou ser assim um dia tal? E eu comecei a me inspirar por esses caminhos e querer ir por esse caminho, só que tudo ficava travado, não era o meu propósito. Não era a partir de títulos, não era a partir do número de faculdades, de cursos, Não, eu fui tentando, eu tentei colocar na minha bio o nome do curso que eu era, o título, só que Deus falava, eu vou mudar até o seu nome, porque é a partir de mim o teu propósito, é a partir do que você é e do que você já carrega na sua alma, do emblema que você já veio do reino com ele desde o ventre, eu já te escolhi, é o que já tá aí dentro, que você já faz naturalmente bem, desde pequena. Então eu queria me comparar com os padrões do mundo. A vida ficava travada e tudo dando errado, e tudo dando errado. E acontecia uma coisa e era dívida e não ia. E eu falava, como que esse povo chega lá, meu Deus? E eu sou tua filha, eu sinto o Senhor, eu vejo o Senhor em mim. Mas... E aí Deus falava, não é com os padrões do mundo. Com você é com os padrões do céu. Aí, gente, quando eu decidi obedecer e abrir o coração e falar, tá, Senhor, então vai ser do teu jeito. Vou parar disso e o mais o Senhor fará. Ah, gente, aí ele faz lindo. E ele faz grande, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí a vida começa a se alinhar e dar certo. E todos os seus desejos se materializarem. E o tempo chega e as promessas, meu Deus, estão entendendo? Mas nós temos que parar de ter vergonha de abrir a boca e falar, sabe, que
É o que eu tenho, é o que eu sou, é o fruto que eu já dou naturalmente, é pelos padrões do céu, não pelos padrões da terra. E é isso que vai te fazer florir. Tá entendendo? É esse que é seu fruto. Tudo que eu tô falando é intencional para você descobrir qual que é o seu. O Senhor tem pressa. Tem pressa, sabe? Porque você se alinhando a isso, tudo vai dar certo na sua vida. Vai parar de acontecer o que está acontecendo. Vai parar de provações, vai parar de guerras, vai parar de coisas darem errado. Chega, sabe? Chega. E aí o Senhor me fez descobrir isso e falou, vai lá, conta para minhas filhas, para meus filhos, para que eles também se alinhem, que eles podem viver a minha boa, perfeita e agradável vontade, mas eles precisam se alinhar àquilo qual eles já têm, já são, né? Eu amo citar isso, para quem assiste meus vídeos, até me perdoem eu sempre citar a mesma coisa, mas é porque é Deus puro, né? Davi mesmo, ele foi rei, gente, e não foi pelos padrões do mundo. Ele foi forjado no meio do mato, apacentando ovelha, ele foi preparado lá. Então é uma coisa totalmente oposta aos padrões do mundo. As histórias de reinado da Bíblia não foram pelos padrões do mundo, foram pelos padrões daquilo que a pessoa já carregava. Davi carregava fé, muito amor a Deus, ele honrava a Deus, colocava Deus acima de tudo, ele tinha coragem. Devido ao que ele viveu ali no meio do mato, o Senhor deu para ele capacidade, treinou. Então o Senhor treina você pro seu propósito aonde você tá. É aonde você tá. Não precisa de muita coisa. Não precisa, tá? É óbvio, né, gente, que vão ter gente que o Senhor vai se alinhar a outras coisas, levar por outros caminhos. Mas você que tá aqui nesse vídeo é porque o negócio com você é igual comigo, é diferente. Então assuma aquilo que você já é, aquilo que já queima aí dentro, aquilo que o Senhor já te falou, para de ter vergonha. E vai fazer, porque você vai ver a sua vida se alinhando ao reino, se alinhando ao fluxo da prosperidade, se alinhando ao fluxo da riqueza, se alinhando a tudo aquilo que você pediu, começa a acontecer, tá? Mas se alinha ao propósito do reino, o que já tem aí dentro, ao dom que o Senhor já te deu. Comece a dar frutos e você vai ver a prosperidade chegando, você vai ver os caminhos sendo abertos, você vai ver todos os sonhos se materializando muito rápido. Tá bom? Se você ainda não sabe, peça que o Espírito vai te mostrar, vai pro secreto, faz um propósito aí de 7 dias, 10, 15, não sei, 20, 30, eu fiz de 30. Se isola um pouquinho, esquece as coisas do mundo, deixa o Senhor te responder, falar, lê a palavra, que essa resposta vai vir. Você vai ver. Beijos, fiquem com Deus.